Estamos ao vivo? Muito boa noite. Dá uns segundinhos aqui para esperar no Instagram notificar vocês. Suzy, boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, Beth. Boa noite, Marina. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente tem uma live super especial com uma pessoa que eu já queria convidar há muito tempo para fazer uma live que cuida de um assunto que tem tudo a ver com tudo que a gente fala aqui. E felizmente surgiu essa oportunidade, né, devido a perguntas que surgiram, especialmente vai chegando a época do Natal, essas perguntas vão surgindo muito com relação a Papai Noel, né? Mas essa pergunta, de modo mais genérico, é com relação à fantasia. Como é que a gente lida com a fantasia, né, e o imaginário infantil? Será que eu devo alimentar isso? Essas crenças, né, no meu filho? Será que eu já devo dizer para ele logo que isso tudo é invenção, que isso não existe? Enfim, muitos pais têm essa angústia e me perguntam muitas vezes o que fazer. E eu não queria dar essa resposta assim sozinha, uma resposta só que fosse só a minha opinião. Então eu falei, bom, quem que eu posso convidar que pode dar uma opinião qualificada pra gente? Uma pessoa que tem filhos, né, e que lida com literatura, que tem essa abertura, né, para literatura. Então ninguém melhor do que o Melk, do A Formação do Imaginário. Se vocês ainda não conhecem a página do Melk, então, por favor, façam o favor de conhecer, que o Melk faz um trabalho maravilhoso aqui no Instagram e eu gosto muito de acompanhar. Dou muita risada com os stories dele. Não sei se ele já entrou aqui. Melk, se você... ele já entrou, já tá pedindo aqui pra... Mas é uma pessoa muito querida mesmo. Acho que vocês vão adorar, tá? Então vamos só dar um tempinho aqui. Suzy, eu amo vocês dois. Melk, meu professor de literatura. Que legal, Suzy. O Melk é ótimo mesmo. E ele tem um destaque muito bom pra vocês, gente. Chamado... agora eu não lembro. Eu não lembro o nome do destaque, gente, mas ele fala especialmente sobre crianças nesse destaque. Eu não sei se o nome é Crianças. Ele acabou de entrar. Então, deem uma olhada nos destaques dele, que são todos muito bons. E tem um especificamente sobre crianças e a infância, muito bom. Melk, eu já vou aceitar aqui. A live vai ficar gravada. Melk, boa Olá, noite, Marcela, tudo bom? bem-vindo. Tudo bom com você? Obrigado, tudo ótimo. Que bom, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, Melk, fiquei muito feliz. Obrigado, E que eu. bom que deu para ser antes do Natal, né? Que a gente Sim. vai tocar num assunto aí que é uma dor, né? Muito comum nessa época do ano. Chega um monte de pergunta para mim nesse sentido e eu falo, gente, mas eu pensei, eu não quero dar essa resposta só a minha opinião. Eu prefiro tratar desse assunto da fantasia em geral, porque a questão de contar ou não contar se o Papai Noel existe, se não existe, é só uma ramificação de um assunto maior que é como você lida com a fantasia, né? É assim que eu vejo a questão. Então, você é a pessoa perfeita para estar aqui hoje. Obrigado. E estou muito feliz mesmo, viu? Que eu tô doida para ouvir aí o que você vai falar pra gente, tá? Então, Melk, eu queria muito gravar, fazer uma live com você, já tinha tempo, porque esse assunto que você trata assim, tá no coração de tudo que eu faço aqui também. E você tem uma postura que eu acho bem sem frescura e de muito bom senso, então eu acho muito legal acompanhar seu trabalho. Vira e mexe, eu tô lá vendo seus stories dando risada. Especialmente com criança, é tudo chato, eu morro de rir. Não tem verdade maior do que essa. Uma vez te perguntaram lá, como estão seus filhos? Eles estão bem, chatos, como deve Chatos ser. como sempre. Toda criança é chata, graças a Deus. Melk, para quem não conhece o Melk, tá? O Melk é o responsável pela página A Formação do Imaginário. O Melk é a formação do imaginário, né? Sim. O Pedro Augusto me chama de formação do imaginário, inclusive. Ele me apresenta nos lugares como formação do imaginário. Então, você, Melk, é casado e pai de 3 crianças, né? Do Benjamin, da Aurora e da Clarice, que tem 6, 4 e 2 anos. Melk, você queria se apresentar, falar mais alguma coisa?
Então, eu sou um professor de literatura aqui na internet, né, e já tenho acho que uns 7, 8 anos que eu dou aula de literatura, embora eu não tenha formação em letras, nem em língua, nem nada disso. Eu também sou fã do seu trabalho, já li seu livro também, tá muito bom. Ah, que bom. E acho que essa questão da leitura com as crianças, com as famílias, é uma coisa de extrema importância. E é isso. Eu não sou formado em sociologia, mas eu decidi trabalhar com literatura, que é a coisa que eu realmente amo há bastante tempo. E aqui no Instagram eu falo sobre literatura e formação do imaginário, arte, essas coisas. Ótimo, ótimo. A minha formação também não é em literatura, é É por isso que formada a em gente entende direito. tanto do assunto, né, Marcela? É, é porque a gente foi lidar com essas coisas por um interesse genuíno, né? Sim, E o interesse de respondendo a verdade. questões que eram muito caras, né, para nós. Né? Sim. Mas então, Melk, eu vou contextualizar aqui as perguntas, né? Porque o que acontece? Os pais, especialmente os pais que me seguem aqui, acho que todos eles já têm bastante consciência do estado de coisas que nós estamos vivendo, né? Então a gente sabe que existe uma série de problemas em tudo que é feito para as crianças hoje, né? Existe uma agenda que está sendo cumprida aí com as crianças, e isso está nos filmes, nos livros, nas músicas, nos comportamentos que são incentivados, enfim. E os pais se preocupam muito com isso. Então, hoje a gente está vendo isso muito claramente nesse movimento de pais que estão lendo para os filhos, né? Os pais se colocam questões que a escola, por exemplo, não se coloca, né? Ou às vezes se colocam questões que vão na contramão do que a escola está querendo fazer com as crianças, né? Então, chegam aqui questões assim, eu vi tal coisa no livro infantil, o que você acha? Né? Eu achei estranho isso no livro infantil, o que você acha? E tal. Então, assim, os pais estão alertas, né? Cada vez mais. Só que aí, eu acho que eles vão ficando muito preocupados, né? E aí, essa preocupação de preservar a imaginação, às vezes, acaba indo para um outro extremo. E esse outro extremo pode ser até o de incentivar um certo acreditar em tudo. Ou não se pode, por exemplo, eu vejo muito essa questão nos contos de fadas, né? Muitos pais já sabem que os contos de fadas estão sendo usados como ferramentas aí de ideologização, essas modernizações dos contos de fadas e tudo, né? Hoje é muito comum, não sei se você acompanha aí produção de livro infantil, é, enfim, dessas modernizações dos contos de fadas, né? Mas, assim, estão saindo contos de fadas feministas e uma série de coisas que mudam a moral da história, né? Então, assim, em vez da princesa ser salva pelo príncipe, não, a mulher não precisa de ninguém para salvá-la, né? Ela se salva sozinha. Danem-se os homens. Então, os pais querem evitar essas histórias e às vezes partem para um outro extremo do tipo, eu não quero contos de fadas adaptados, eu quero a versão raiz, eu quero a coisa genuína, então eu vou ler um negócio extremamente assustador aqui para criança, porque antigamente era assim. E muitos pais também têm medo de desmistificar os contos de fadas. Então, assim, eu devo dizer que o lobo mau não existe, que isso não é real? Será que eu não vou estar destruindo a infância do meu filho se eu enfim, disser a verdade para ele, né? Se eu contar a verdade? E, enfim, eu tenho as minhas opiniões sobre isso. Eu também acho que aqui a gente está no reino da opinião. Eu não acho que exista uma. Isso é a minha opinião, né? Eu não acho que exista uma fórmula que sirva para todo mundo, ou que a gente possa chegar para uma família e dizer: você vai tratar dessa questão assim, 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 assado, você vai fazer assim, 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 assado com seu filho. Porque entra uma série de coisas, né? Até a cultura da família, como que a família lida com a questão da fantasia, como que, às vezes, até da própria criança, né? Se a criança, enfim, acho que tem uma série de fatores aí. Mas o que a gente pode fazer é tentar buscar uma razoabilidade, né? Evitar os extremos e achar um meio termo que atenda o maior número aí de pessoas, de famílias, de culturas familiares e tudo, sem cair em nenhum dos dois extremos, né? Então, eu queria... A questão que se coloca né?
se eu disser a verdade, eu vou estar destruindo a imaginação do meu filho? Mas e se eu não disser, eu vou estar mentindo para ele? Né? Então, esse é o dilema, né? Então, eu queria te perguntar, Melk, como você acha que a gente deve lidar, ou como você lida com esse tipo de pergunta? Você tem um filho de 6 anos, que certamente já se coloca esse tipo de questão, se tal coisa existe, se é real, se aconteceu. Como que você faz? Então, bora lá. Eu vou tentar abordar várias coisas que você falou aí. Primeira coisa, tem gente que a gente percebe que tem um movimento muito grande de ideologização em tudo, todo mundo quer meter alguma porcaria no meio da história infantil, em todos os lugares, na historinha da Turma da Mônica, no conto de fada, no desenho, na Disney, tudo, tudo, tudo vai ter. Eu adoro Toy Story, eu descobri que o último filme tem um casal de meninas lésbicas, um negócio assim. Ai, meu Um Deus. negócio bem bizarro. Por outro lado, tem esses pais que acham que tudo tem que ser extremamente literal. Você não pode contar contas de fadas, você não pode falar do Papai Noel, não pode falar do Coelhinho da Páscoa. Resumo da ópera, tá todo mundo maluco. O resumo da ópera é isso. Na minha opinião, tá todo mundo maluco e ninguém mais sabe como que funciona a imaginação de uma criança, como uma criança pensa, como uma criança raciocina. E aí ninguém sabe ao certo e toma decisões com base num normalmente com base em puro moralismo. Tanto a galera da lacração é moralista pra caramba, só que é um moralismo invertido, quanto a galera que não quer falar do Papai Noel, não quer falar disso, não quer falar daquilo, também toma como parâmetro questões moralistas. Tá aí o Pedro Augusto, que me chama de formação do imaginário em todos os lugares que a gente vai. Pedro Augusto, meu Deus. Boa noite, Pedro. Então, tá todo mundo muito perdido. Embora haja, como você falou, questões particulares, você decide se você vai falar de Papai Noel ou não, como que você vai falar e outras coisas na família. Existe uma coisa que não é tangencial e que você não tem como escapar, que é o funcionamento da cabeça da criança. A cabeça da criança funciona de um determinado modo para todas as crianças, algumas em menor e em maior grau, e você não tem como escapar disso. Ela vai funcionar sempre de um determinado modo. É evidente que para as crianças muito pequenas existe uma coisa que precisa ser bem estruturada, bem fundamentada, bem organizada, para que ela desenvolva a inteligência, que é a imaginação. Então, se você tem qualquer coisa que trave a imaginação de uma criança, como a escola faz, por exemplo, ela vai ter problemas depois. Ela com certeza vai ter problemas na inteligência depois. Porque a inteligência de uma criança pequena precisa ser estimulada, ela precisa ter bastante referências para viver num bom mundo imaginário, como nós que somos adultos nem precisamos. Quantas decisões a gente não toma na nossa vida com base em um filme que a gente assistiu, um livro que a gente leu? Se com a gente é assim, com a criança é ainda mais. Então tem uma discussão que eu acho que é prévia, que é manter viva, manter em produtividade a imaginação infantil. Porque se você fizer qualquer movimento que trave esse processo de imaginar o tempo inteiro, imaginar profundamente, e não cair no mundo racionalista, objetivo, lógico, se você puder estimular isso, você vai estar favorecendo a inteligência da criança. E aí não interessa tanto o que você acha, o que você não acha, o que você gosta, o que você não gosta, porque a criança necessariamente precisa disso. Então, como Então, já aí a gente já pode saber que você não concorda com aquela galera que diz que na primeira infância deve-se evitar a fantasia, que isso faz mal, que a criança confunde realidade com. por mim, eu enterrava todos num buraco bem profundo. Ou não, né? Se eles não falassem nada com nenhuma criança, eu estaria feliz. Todo Eu mundo sempre me precisa, perguntei, velho. cadê essas crianças inteligentíssimas que essa galera formou? Onde estão? Pois é. O problema é que elas não existem. Não tem como você desenvolver a inteligência de uma criança sem imaginação. Simplesmente não tem. Por dois motivos muito básicos. O princípio de toda a formação da inteligência começa com a imaginação. Se você não tem o que imaginar, se você não tem figurinhas na sua cabeça, como o professor Olavo gostava de dizer, com o que a sua inteligência vai trabalhar?
Ela vai trabalhar com um monte de pensamento desconexo, solto, sem sentido. Então, você precisa disso. E o segundo motivo é, a criança pequena, ela vive num mundo de imaginação. Ela não vive no mundo dos adultos, ela vive no mundo da cabeça delas. O trabalho do adulto, óbvio, é, quando necessário, trazer ela para o mundo fora da cabeça dela. Mas ela está processando o mundo dentro da cabeça dela imaginativamente. Se você bloquear Perfeito. isso, você está bloqueando a inteligência dela. Perfeito. E eu sempre achei que nesse discurso havia uma premissa de que, assim, Deus fez as crianças de um jeito errado. E a gente Uhum. precisa consertar. Porque a criança está tão bem no mundo do faz de conta que, para mim, é estranho o adulto olhar e dizer, não, isso está errado, vamos dar fatos, 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 fatos para essa criança, porque ela precisa de fatos, ela precisa sair desse mundo de imaginação. Aí, quando ela já tiver, assim, 7, 8 anos, aí você dá a fantasia para ela de loucura. Meu Deus, estava fazendo tudo errado. Ainda bem que eu não acompanho esse povo, senão eu ia viver pistola da vida. Eu ia viver muito com raiva. Pois é. Então, você É, não pode ensinar uma criança através de fatos. Ela não tem ainda, justamente porque ela não tem no imaginário os elementos que permitem a compreensão dos fatos. Como é que você explica, por exemplo, o ciclo da água para uma criança? Todo mundo aprende o ciclo da água. Só que você aprende o ciclo da água antes de ter experimentado o ciclo da água. Antes que aquilo tenha se processado na sua experiência e na sua imaginação. Então, primeiro a criança tem que viver aquele negócio, participar um monte de vezes, ver a chuva caindo, ver as nuvens se formando. Não, filho, presta atenção naquela nuvem, naquela outra, parece que elas são diferentes. Olha como é o céu antes de chover. Olha agora como está tudo ensolarado. Olha a água evaporando. E enquanto ela olha, ao olhar, ela vai estar imaginando. Ela processa tudo aquilo na imaginação. Ela não processa como fato direto e que ela explica racionalmente, logicamente. Na verdade, ela explica racionalmente que a imaginação é parte da razão. Mas ela não explica logicamente. Ela não fala assim, nossa, agora eu consigo explicar para você o ciclo da água. Ela não vai falar isso. Mas ela vai conseguir descrever, com o uso da imaginação dela, como que é a água evaporando. E ela vai usar imagens que ela tem. Sei lá, a fumaça parece uma minhoquinha branca subindo para o céu. Pô, se ela não tiver essa capacidade de falar que a fumaça é similar a uma minhoquinha branca subindo para o céu, é porque ela está com um sério problema na inteligência dela. E ela só vai conseguir fazer isso se ela tiver imaginação suficiente para articular a minhoquinha com a fumaça e conseguir descrever desta maneira. Se você já chega mostrando o ciclo da água e falando para ela o que é evaporação, o que é ebulição, o que são diversos formatos de nuvens, no fim das contas ela não vai saber nada. Ela não vai saber nada, ela vai criar um esforço desgraçado para conseguir repetir o que você está dizendo. Só isso. perfeito. Era aquilo que o professor Olavo sempre dizia, né? Não adianta nada você ter os nomes e não ter a experiência. Então, e esse tipo de... você falando, eu me lembrei aqui dos meus filhos, né? Que eles têm uma mania muito engraçada, que, assim, quando o dia tá... Pode ter, assim, poucas nuvens no céu, eles chegam aqui fora, eu acho que vai chover. Já fica nação, assim, eu acho que... Isso de 2 anos falando, eu acho que vai chover. Então, eu acho que os pais realmente têm que olhar para a criança e ver que não é que você está mentindo para a criança ao contar histórias fantasiosas para ela, ou que você está alimentando uma coisa que não faça bem para a criança, porque ela já está naquele mundo, né? Isso aí é aquele famoso capítulo do livro do Chesterton, né? Em que ele fala, não é que a criança... Como é que é a citação dele do dragão? Não é que a criança acredite que dragões... Passe a acreditar que dragões existem porque ela viu numa história. Ela acredita que os dragões serão vencidos, né? Porque ela viu na história. Então, eu acho também, Mel, que isso parte um pouco da própria história que muitos pais tiveram com a questão da literatura. Às vezes não tiveram nenhum contato na infância, ou muito pouco, muito pobre. Às vezes elas também foram vítimas de uma criação assim de destruição da imaginação, como o Esolin usa, né, naquele livro do 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, né? Eu acho que a pessoa não teve essa experiência e aí ela tem dificuldade de imaginar essa experiência numa criança.
e fica com medo de que a criança fique aprisionada no mundo de faz de conta. Eu digo, mas veja, você já conheceu alguém normal, né, de 10, 11, 12, 15 anos, que ainda vivesse nesse mundo, assim, acreditando mesmo, né, que não tem essa pessoa. Entendeu? Se tiver, ela tem outro problema, que não foi a literatura que mas então eu acho uma preocupação totalmente desnecessária muitas vezes. E também, quando eu te fiz a pergunta, eu formulei a pergunta assim como você deve lidar com a pergunta Lobo Mal existe. Se eu for puxar da minha experiência, eu nunca ouvi essa pergunta aqui das crianças, né? Porque elas não formulam a questão desse jeito, né? Existe, não existe. E uma vez eu fiz um teste, essa pergunta chegava sempre para mim, né? Eu falei, deixa eu fazer um teste aqui com as crianças, né? Aí eu tava lendo a história que história que era? A Bela Adormecida, acho que era. Era a Bela Adormecida, que aí no comecinho tem as fadas, né, que vão lá dar os dons pra princesa, né? E aí tinha lá a figura das fadas, e aí eu virei para as crianças e falei, fada existe? Aí eles, não. Aí a mamãe existe? Não. Eles não estão entendendo. Aí eu disse, não, perfeito, vamos continuar aqui a história. Então, essa é uma preocupação dos pais, né? Com relação ao Papai Noel, hoje mesmo aconteceu uma coisa que a minha história pessoal com o Papai Noel é tão pouco fantasiosa que eu descobri que o Papai Noel não existia muito cedo e na verdade, eu vi um amigo do meu avô fantasiado de Papai Noel, né? Na festa, ele veio, trouxe os presentes, a gente ficou animadíssimo, né? Papai Noel chegou e tal, e tal, e tal. Passou um pouco, o Papai Noel começou a tomar umas com o meu avô. E foi tirando a fantasia, tirou a barba, aí tirou o chapéu, aí tirou o gorro, né? E tal. Daqui a pouco ele tava assim, eu não lembro se ele acho que ele abriu o paletó, entendeu? Ficou de barriga pra fora, assim. E ali eu descobri que o Papai Noel não era assim. Pinguço. Então, mas olha, veja, mesmo eu sabendo disso, eu gostava do Papai Noel. E eu queria ir no shopping para ver o Papai Noel no shopping. E eu queria ter a fantasia do Papai Noel. Eu acho que a criança tá tão confortável nesse lusco-fusco mesmo, né, que ela acredita, mas não é um acreditar exatamente como ela acredita em outras coisas que ela sabe que existem. Tem até uma história que a Gladys Hunt conta num livro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. Ele se chama Honey for a Child's Heart. Eu adoro esse livro. E as opiniões da Gladys, assim, não tem nada que ela diga até agora que eu discorde, assim. Ela tem muito bom senso e ela entende o que é uma criança e ela fala muito bem. E aí ela conta que uma vez ela foi visitar uma amiga e a amiga tinha uma filhinha de 3 anos e a filhinha virou para ela e começou a falar do tigre que ela criava no jardim. Ai, tem um tigre e tal. Ele mora ali. Aí a Gladys, é mesmo? E o que ele come? Ah, ele come isso, come aquilo e tal. E onde é que ele dorme? Ah, ele dorme lá. Aí a Gladys, deixa eu te contar o segredo. Eu também tenho um tigre no meu quintal. E ele mora... Aí começou a falar do tigre e a menininha arregalou os olhos assim. E ele tem listras roxas. Aí a menininha ficou assim, ouvindo, né? Passou um pouco, a menininha chegou e falou, o seu tigre é de verdade? Não, o meu também não. Então, eu acho que no fundo, a criança, tanto que ela consegue se orientar, né? Você não tem uma situação de loucura total da criança. A criança não é louca, ela não... ela está se orientando bem, ouvindo as histórias e vivendo a realidade e tudo. Então, eu nunca tive a preocupação de antecipar perguntas que a criança mesma não tenha feito. E se você for... Era aí que eu me lembrei do ponto que eu tinha puxado antes. A forma como a criança formula a pergunta, né? Eu nunca vi as crianças aqui perguntando assim... tal coisa existe?
Hoje em dia, às vezes até elas perguntam, porque eu já fiz essa pergunta e elas meio que aprenderam a fazer. Mas até então, elas perguntavam assim, por exemplo, a minha filha viu o Papai Noel na televisão, sei lá, a gente estava vendo um especial do André Rieu, que eu adoro aquele negócio. O pessoal da música clássica arrepia, né? André Rieu. Mas eu acho lindo, assim, aqueles cenários que ele monta, aqueles negócios. Aí a gente tava vendo um especial de Natal e aí aparecia o Papai Noel, né? Todo bonitão lá e tal. E aí a Esther virou pra mim e falou: esse Papai Noel é de verdade? Então eu achei interessante, assim, não é? Papai Noel existe? Não, ela tá vendo que ele existe. Ele existe, pô, tá ali. Mas esse é o de verdade? Ou é um farsante? Ou é como que você descobriu na festa? Então, o Papai Noel, que tá ali diante da criança, ela sabe que não é o real, mas o Papai Noel existe. Ele existe em algum lugar. Ele mora em algum lugar. Ele mora no Polo Norte. E, nesse sentido, eu sou muito livre, assim, aqui com essa questão. Às vezes eu falo, vamos fazer cartinha pro Papai Noel. E eu redigi uma cartinha em nome das crianças, né? Pro Papai Noel. Mas eu não cheguei ao absurdo de ir no correio com elas e fingir que eu estava postando a carta. Eu não levo a fantasia, assim, ao extremo, né? De eu simular toda uma situação real e tudo. Então, é assim, você lida com aquilo como algo da época do ano, né? O Papai Noel tá em todo canto, eu não vou impedir que a imagem do Papai Noel entre aqui em casa, né? Os enfeites de árvore de Natal e coisa e tal. Conto a história de São Nicolau, digo que ele foi o precursor do Papai Noel, o verdadeiro Papai Noel, né? Papai Noel foi inspirado nele, tal, que ele gostava muito das crianças, etc, etc. E deixo que a coisa transcorra assim, sem eu me meter muito, né? Eu não tenho muito essa necessidade de ficar vendo, testando, né? O que a criança está pensando, no que ela está acreditando. Então, eu olho para os meus filhos, vejo que eles são crianças normais, entendeu? Que se relacionam normalmente com as coisas, com a vida, com os outros, com os irmãos e tal. Falo, elas estão normais, eu não preciso ficar me preocupando. E em algum dia, eles vão entender toda essa mitologia A né? criança que não acredita no Papai Noel, ela tende a ficar normal. Ela é a criança normal. Por quê? Quando ela não acredita no Papai Noel, na verdade, ela já tinha uma intenção de acreditar pelo próprio ambiente, por tudo. E algum adulto desgraçado chegou para ela e falou: não, Papai Noel não existe, tal, tal, tal. Ou seja, o adulto forçou a criança a entrar no mundo do raciocínio lógico dele. E a criança vai ficar insuportável. Ela vai ficar insuportável justamente porque, por bloquear a imaginação, a única coisa que resta é papagaiar o adulto que falou que Papai Noel não existe. Então, essas crianças que não acreditam no Papai Noel porque algum adulto chegou lá e falou que eles não existem, tal, 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 elas ficam anormais. Elas ficam literalmente anormais, porque elas saem do ambiente da infância. Elas saem do ambiente da infância, elas saem do ambiente da imaginação. E elas entram nesse ambiente onde tudo tem explicação. Tem coisa mais chata do que um mundo onde tudo tem explicação? Nem eu, que sou adulto, gosto de um mundo onde tudo tem explicação. Então, falar do Papai Noel para uma criança, no fim das contas, é a abertura ao mistério da própria realidade. Não é porque você quer. Não é por uma questão de consumismo, não é por uma questão de enganar a criança, não é por fazer a criança de boba. É o seguinte: todas essas histórias, todos esses mitos, todos esses símbolos. E no fim das contas, a pergunta da sua filha tem a ver com isso, né? O Papai Noel é um símbolo. Então, como ele é um símbolo, ela pode perguntar: esse Papai Noel é de verdade? Quanto mais você está nesse mundo, mais o mundo é cheio de graça e de mistério. Pô, eu não sei explicar esse negócio aqui, mas eu sei que ele existe. Eu respondo a esta pergunta do mesmo jeito que eu respondo a muitos adultos, quando eles me perguntam: se ficção é de mentira, por que vai me ajudar a ser mais inteligente? O que vai me ajudar tal? Não, ficção não é de mentira. Né? A Emma Bovary não é de mentira. O Raskolnikov não é de mentira. E o Papai Noel também não é de mentira. O mundo que a gente imagina não é um mundo de mentira. Ele é uma forma de representar um dado do mundo real, um dado do mundo concreto, que você não vai ter como assimilar
num discurso direto. Como é que eu explico para a criança a graça do Natal? A graça mesmo. O fato de que tudo aquilo é gratuito. Todo bem deste momento é gratuito. Eu só explico para ela através de um símbolo. Quanto mais símbolos eu insiro na imaginação da criança, mais fácil fica para ela assimilar isso aí. E o problema está justamente que o adulto perdeu a percepção de que o mundo imaginal, como os medievais chamavam de imaginal, eles tinham até um termo para isso. O que é o mundo imaginal? É o que está no limiar entre o transcendente e o imanente. É uma coisa que você coloca, é como se fosse um anjo. Eu coloco aqui uma coisa para ligar os dois mundos. E esta coisa que eu coloco para ligar os dois mundos só pode ser um símbolo. Não vai ter como ser um discurso direto. Como é que eu explico a graça divina? 2000 anos de teologia católica não consegue explicar o que é a misericórdia, a justiça, a graça. Mas você tem vários símbolos, você entra na igreja, você vê os símbolos e fala, nossa, é isso então. Eu experimento através dos símbolos. E a criança precisa entrar neste mundo imaginal. Você precisa colocar ela nesse mundo imaginal. Ó, existe isso aqui e tudo isso aqui com que você vai interagir. Esta pessoa com quem você vai interagir, que é o Papai Noel, é um sinal desse mistério que está imbuído na realidade. Quando ela crescer, se você fizer isso da forma certa, a criança não vai se sentir traída. Porque isso é um medo dos pais. Não, mas aí ela vai descobrir que é de mentira. Não, ela não vai descobrir que é de mentira. Ela só vai descobrir que é de mentira se você fizer do jeito errado. Se você realmente quiser inserir uma mentira na cabeça da criança. Mas se você quiser inserir um símbolo, uma história, um conto, uma narrativa em que aquele personagem aparece, ela vai saber que o Papai Noel está no mesmo mundo da Aurora, a Bela Adormecida, está no mesmo mundo dos dragões, está no mesmo mundo do Hobbit. E que aquilo não é de mentira. Aquilo é de verdade. Só que é de verdade simbolicamente. Perfeito. A gente quer meter a criança no mundo da concretude, de imediato. E isso afeta drasticamente a inteligência da criança. Foi exatamente o que fizeram com a gente na escola. Quando a gente chegou na escola, um professor desgraçado pediu para você fazer uma redação sobre reciclagem de lixo. Você nunca nem tinha jogado lixo fora nem um dia na sua vida e já estava falando sobre reciclagem. Você nem sabia o que era reciclagem, nem sabe diferente. Para você tudo é lixo. E aí alguém começa a querer enfiar esse mundo da concretude direta em que você não tem acesso por não ter experiência, não ter símbolos, e a única coisa que te resta é papagaiar o adulto que te convenceu desta concretude do mundo. Perfeito. Aqui no livro da Gladys tem um outro caso que ela relata. Ela disse que uma vez estava recebendo umas pessoas em casa após o jantar, houve ali uma discussão. E um dos pais disse assim: não, eu não falo para o meu filho sobre o Papai Noel, porque eu tenho medo que quando meu filho crescer e descobrir que o Papai Noel é de mentira, ele vai pensar que tudo aquilo que eu falei sobre outras coisas também seja mentira. Então, por exemplo, tudo que eu falei sobre Jesus Cristo, tudo que falei, era mentira também. E ela disse que o filho dela estava ouvindo a conversa, o filho dela de 10 anos, né? Estava ali ouvindo a conversa, e ele falou assim: eu sempre ouvi sobre o Papai Noel, e eu sempre ouvi sobre Jesus Cristo. Eu nunca achei que houvesse, eu nunca confundi os dois, porque eu sabia pelos gestos dos meus pais, pelo comportamento dos meus pais, o que era real e o que não era. Então, perfeito. Então, eu acho que às vezes o adulto imagina que se ele não arquitetar milimetricamente tudo que vai entrar na cabeça da criança, a criança vai ser incapaz de perceber qualquer coisa por si. Eu falo, gente, mas a criança é um ser humano. Quem fez a criança foi Deus, não foi você, papai e mamãe. Tem uma parte da criança ali que você não precisa se preocupar. Ela é um ser racional, né? Só que ela tem o tempo dela, lógico. Você não vai esperar a mesma capacidade de discernimento de uma criança de 1, 2 anos, né? E uma criança mais velha. Mas esse medo eu realmente acho exagerado e eu não sei
de onde veio essa ideia, porque geralmente a maioria de nós conviveu com algum grau de Essa ideia fantasia. veio de uma porcaria chamada socioconstrutivismo. Se não fosse o socioconstrutivismo, ninguém estaria preocupado em contar contas de fadas, em falar sobre o Papai Noel. Que o socioconstrutivismo é uma pedagogia que exclui a imaginação e acha que a criança vai construir o mundo a partir do concreto. E que ela vai conseguir elaborar todo o pensamento e todo o raciocínio, toda a reflexão através do concreto sem ter experiência direta. Esse é o problema, né? A experiência direta é dada pelo discurso dos adultos. O discurso total dos adultos. Ou seja, você é escravo do discurso dos adultos, porque você não tem mais imaginação para pensar diferente do que eles te falaram. Então, quanto mais você introduz na imaginação da criança uma força capaz de imaginar, mais você cria um adulto como Chesterton, que entendia o mundo através dos contos de fada e não deixou de entender o mundo através dos contos de fada. Quanto mais você bloqueia isso aí, mais você cria um adulto como Bernard Shaw, que era o amigo do Chesterton que pensava tudo errado. Sim, sim. Então, esse é o ponto. E eu acho que Agora, esse problema não existiria, como não existia nos séculos passados. Porque só esta pedagogia moderna quer exterminar a todo custo esse mundo imaginal. uhum, perfeito. Agora, Melk, vamos falar do outro extremo. Porque pode ser que alguns pais se questionem assim, não, então tudo bem, eu não vou bloquear, eu não vou restringir o acesso à fantasia, né? Mas eu já recebi relatos de seguidoras que estavam me perguntando sobre assim, eu tenho uma amiga que incentiva tanto o negócio da fantasia que, assim, o quarto da filha dela é repleto de coisa de fada e ela compra aquelas estatuetas de fada e coloca pela casa e no jardim tem um monte de duende e aí vira um misticismo ali louco que mistura todas as criaturas imaginárias como se elas fossem reais e tudo. Bom, antes de dizer o que eu acho desse outro extremo, eu queria saber o que você Então, acha. o que eu acho? Eu Você acho o deve ir na além seguinte, da lenda e é comprar um aquilo monte que, de... é aquilo que você falou do livro da Gladys, que o filho fala, eu via como meus pais lidavam com cada uma dessas coisas. Então, é uma questão de experiência. Esse mundo que você está lidando com os símbolos, com os objetos imaginados, você não vai viver a experiência como você vive a experiência de outras coisas, do mundo concreto. Você vai viver de um outro modo, você vai viver de uma forma mais lúdica, você vai viver dentro de brincadeiras, você vai viver numa tradição que é uma tradição especial, né? Eles entram em momentos especiais, enquanto que o restante tá tá no cotidiano mais seco. Então você vai vendo ali, o cotidiano ele tem uma secura, que a gente tem que lidar com essa secura, mas existem momentos que algo brilha dentro da secura, algo reluz dentro da secura, algo é mais volátil dentro dessa secura. Então, esse é o ponto. Se você sabe trabalhar cada um desses momentos, inclusive esta questão do Papai Noel, eu acho que ela é muito singular em relação a isso. Por quê? Outra coisa que eu percebo muito, as famílias sem Papai Noel e sem Natal são aquelas que formam pessoas que depois olham para o Natal da forma mais triste possível. Eu acho uma coisa deprimente, é uma das coisas que mais dói meu coração, é gente que vive o Natal com tristeza. E eu lembro que uma vez eu estava falando sobre isso e meu sócio falou, nossa, lá em casa o Natal era assim, era seco. Meus pais não curtiam, eles achavam que era só ir pra missa, falar do nascimento de Jesus e tal. E a coisa ia ficando cada vez mais seca, mais árida. E quando você cria uma tradição em cima dos símbolos, do presépio, da manjedoura, do Papai Noel, você cria elementos que vão dando vida, vão dando uma experiência dentro do cotidiano naquele momento específico.
Então, naquele momento específico, tem algo de especial, que é diferente dos outros dias, é diferente dos outros momentos. A questão está na experiência, na forma que você vive. Se você mede, é como se eu vivesse com manjedoura 365 dias do ano. Não ia significar mais nada. Se eu meto duende, fada e tudo mais na vida de uma criança, ou passa a não significar mais nada, ou vira esse negócio de macumba, porque eu tô preso naquele mundo o dia inteiro. Tem um trecho do Grandes Esperanças, do Dickens, que é a introduçãozinha de um capítulo que ele está descrevendo como que está o cenário. Ele fala assim, o batente da porta estava orvalhado como se um duende tivesse ficado deitado chorando ali a noite toda. Eu acho que é esse tipo de espírito que a gente tem que ter. É um cara velho que pega esse símbolo e fala, cara, que imagem maravilhosa. É uma imagem maravilhosa. Tinha um doente chorando na porta a noite toda, por isso estava molhado. E você não imagina que tinha um duende, mas é uma metáfora fantástica. Sim, sim. Perfeito. Eu acho que, a gente estava falando no início, né? Eu acho que a criança, ela consegue, sem que a gente precise fazer muita coisa, ela consegue ligar e desligar o botão, né? Ou entrar e sair do modo fantasia, realidade, fantasia, realidade. Só que tem pais que não conseguem fazer isso. E aí, vive no negócio da fantasia o dia inteiro, né? Eu me lembro quando eu era mais nova e, assim, minha história de conversão foi na vida adulta, né? Só que eu nunca parti também para esse lado de comprar estatueta de bruxinha, de fadinha, de colocar em casa. Eu era doida, mas não chegava nesse ponto. Mas eu lembro que eu frequentava algumas lojas dessas porque eu achava bonitinhos as estatuetas. E, só dá mulher de 40 anos nessas lojas, assim. É incrível. Então, elas estão comprando as paradas, acreditando mesmo naquilo ali, né? Essa aqui é a fadinha do dinheiro. Aí você bota ali, ela vai trazer dinheiro para sua casa. Bastava essa fadinha da loja, então. Essa galera ela é sempre muito materialista, pode prestar atenção nisso. Eles são sempre extremamente materialistas. Ou seja, eles não têm consciência do símbolo nesse lugar imaginal. Perfeito. Mas pode continuar, que eu te interrompi. Você me lembrou que eu separei uma citação. Eu comecei a traduzir essa citação e não terminei, então eu vou ter que pegar do livro aqui mesmo, né? Mas que a Gladys, ela cita, você falou de materialismo, eu lembrei aqui. Ela cita uma passagem do autor Paul Hazard, que ele diz assim, que Paul Hazard sugere que em vez de tentar extrair tanto conhecimento da alma de uma criança. Deixa eu contextualizar, né? Ela estava falando assim dos livros de não ficção para criança, né? Então ela dizendo, olha, tem realmente crianças que gostam muito desses livros, que ensinam como fazer coisas, que ensinam categorias e espécies e tudo. Tá, ótimo. Só que ela desconfia que os pais gostam muito mais desses livros do que as crianças, porque eles acham que esses livros são muito educativos, enquanto que os outros não são. Então, assim, quando meu filho está lendo ali um conto de fadas ou uma história imaginada, é só deleite, é só, assim, momento de, né, de ir para um outro mundo, etc. Mas o que conta mesmo são essas informações que ele está tendo nesse livro aqui, né? E aí, ela diz assim, ela cita o Paul Hazard, né? Que o Paul Hazard sugere que, em vez de tentar extrair tanto conhecimento da alma de uma criança até até massacrá-la, né? Até destruir a alma dessa criança, nós deveríamos plantar a semente de uma ideia que vai se desenvolver desde dentro. Que o conhecimento mais importante é do coração humano. Então, eu vejo que a dificuldade que a gente tem aqui no nosso meio, né? No meio brasileiro, mas eu creio que isso não é privilégio do Brasil. Essa dificuldade que a gente teve de não ter tido uma formação literária, de não ter tido boas histórias, de não ter tido ninguém que nos ajudasse nesse caminho, né? Fez com que muita gente crescesse com esse preconceito com as histórias, com essa ideia de que só vale ler aquilo que te ensina alguma coisa útil, né?
Se você não consegue extrair esse conhecimento útil de imediato, então aquela leitura não conta, ou então conta como um mero passatempo, não tem um valor real. E muita gente hoje, que tem seus próprios filhos e tudo, ainda tem essa ideia, né? Então, por isso que eu acredito que esse trabalho que você faz, né, porque a gente tem que resgatar essa imaginação dos adultos, né? E eu queria te perguntar, como é esse trabalho com os adultos? Assim, você acha que existem danos que são irrecuperáveis, ou é possível uma pessoa que teve esse massacre da imaginação quando era criança se abrir para essa experiência da imaginação? E quais as condições, né, para que isso aconteça? Então, eu já considerei ser irreversível, mas hoje eu não considero mais. Eu acho que é totalmente possível reverter e já tive experiência também de ver a coisa sendo revertida. Por isso que eu acho que é possível ser revertido. Sobre isso que você está falando, né, de inserir a ficção, aquilo que você falou dos livros, que os adultos sentem que a criança está aprendendo quando ela está lendo um catálogo, né? Um catálogo de informações, uma enciclopédia. E quando ela está lendo um conto de fada, é como se ela não estivesse aprendendo. A única coisa que eu fiquei pensando foi, sim, a humanidade passou 2100 anos, mais ou menos, ensinando todas as crianças com ficção. E com um número extremamente limitado. Não tinha nenhum livro de física, nenhum livro de nada. Era Homero, Hesíodo, o Virgílio, o Ovídio. Né? Durante um bom tempo antes de Ovídio, de Virgílio e tudo mais, era só Homero e Hesíodo. E eles eram educados ao longo de toda a infância só com isso aí. E me parece que as pessoas eram mais razoáveis do que elas são hoje, com tanta informação. Então, o livro do Henri Marrou, que eu acho maravilhoso, o, a História da Educação na Idade Média, o livro do Jäger, A Paideia, mostra muito claramente que uma educação sólida só se faz com educação literária. Basicamente, o livro do Henri Marrou, que é a História da Educação na Antiguidade, se resume na frase: só existia uma educação, que era a educação literária, todo o resto era secundário. Todo o resto era secundário. Então, eu acho que depende da abertura do adulto. Depende da abertura do adulto. O adulto tem, sem ser retardado e chato como uma criança, se fazer como uma criança. Ele tem que voltar a explorar a própria imaginação. O adulto, ele tem um problema que é o seguinte: nós estamos acostumados a um mundo que é imaginado por outros. Então, você prefere assistir um filme e ver uma série do que ler um livro, porque o livro te cansa mais, porque você vai ter que imaginar sozinho. Você prefere encontrar a resposta no influencer do Instagram do que buscar a própria resposta, porque isso também vai te cansar mais e você vai ter que imaginar as possibilidades de resposta sozinho. Então, todos esses problemas de querer que a vida se resolva através de uma caixinha de respostas do Instagram, de não conseguir ler o livro, todos esses problemas se resumem a incapacidade de imaginação criativa. Bloqueio de imaginação criativa. Pode prestar atenção, todas as pessoas que estão assistindo a live. Quantos problemas vocês não têm na vida e quantas esperanças fajutas vocês não têm de que outras pessoas resolvam os problemas por uma questão de preferir não imaginar. E você só vai conseguir imaginar para resolver os seus próprios problemas, para confiar na sua inteligência, para ter maturidade, para pensar em hipóteses plausíveis para a sua vida, se você alimentar a sua imaginação. Então tem que parar com a ideia de que todas essas coisas são bobagem. Elas não são bobagens. Elas são o mundo real. Eu sei muito mais sobre meu Bovary do que sobre minha esposa, que eu tô casada há 10 anos. Eu sei tudo sobre a vida da Emma Bovary. Eu não sei nada sobre minha esposa. Uhum. E mesmo, apesar desse contraste, a Emma me ajuda a me entender, a entender a minha esposa, a entender outras pessoas. E esta imagem desta pessoa tão integral que eu tenho na minha cabeça, graças ao Flaubert, é um ponto onde eu descrevo inúmeras situações da minha experiência, da experiência dos outros, e onde eu tomo decisões também. Eu sou capaz de levantar hipóteses para me decidir, se eu me vejo em situações análogas. E é o problema que o Olavo sempre batia durante mais de 100 aulas do COF.
Ou você tem os análogos culturais, ou você tem esses símbolozinhos que te ajudam a chegar na compreensão da realidade, ou você não vai ter compreensão de nada. Realmente você não vai ter compreensão de nada. Você vai ter artifícios que ajudam em menor grau. Ajudam em menor grau a inteligir a realidade ou tomar decisões. Mas a única coisa que pode fornecer capacidade real de inteligir a realidade, de tomar decisões, é a imaginação. Para arrumar um quarto, você precisa da imaginação. Né? Antes você arruma na sua cabeça, depois você arruma na realidade. Se você não é capaz de imaginar. E isso é para tudo. Para E, tudo. Melk, nossa, isso que você tá me falando me lembrou uma experiência que eu tive uma vez. Eu me lembro que na época lá do início do curso online de filosofia, os alunos do Olavo começaram a ler a literatura, né? Então agora eu vou ler Shakespeare, agora eu vou ler, né? E eu me lembro que uma vez eu ouvi uma discussão, eu não estava participando diretamente, mas eu estava ouvindo, as pessoas estavam lendo o Otelo. E lá pelas tantas alguém fez uma pergunta e outro respondeu assim: "Ah, mas o Otelo é muito burro. Foi dar ouvido para aquele Iago". Tal. Aí eu fiquei assim, caramba, o Otelo é burro. Quer dizer, a pessoa não consegue imaginar que ela poderia estar exatamente fazendo a mesma coisa que ele está fazendo. Então, mesmo quando você apresenta a grande literatura, existem vícios, cacoetes de pensamento e essa pressa em botar rótulos no comportamento das pessoas. Fulano agiu assim por inveja. Fulano tem inveja de mim, né? É uma dificuldade de imaginar e uma preguiça de imaginar, né? O que pode estar Quando eu motivando leio aquela o ação. Otelo, a única coisa que eu consigo pensar é: meu Deus, às vezes o capeta faz a mesma coisa que Iago faz com o Otelo. Eu imagino exatamente isso. Eu não consigo imaginar o Otelo como um otário. Meu Deus, quantas vezes um sussurro não me faz ir para uma direção que não era que eu deveria ter ido? Eu só consigo imaginar um negócio assim. É aí é assim que a gente deve ler a literatura, como possibilidades humanas e possibilidades que poderiam ser nossas, né? A gente não deve olhar para aqueles personagens como peças de um tabuleiro que você de uma forma coisificada. Mas o treino da literatura é esse, né? Nos humanizar nesse sentido. Mas você veja, é tão difícil quando a pessoa já se viciou em cacoetes mentais, nessa aridez da imaginação, né? É difícil regar uma imaginação árida. Esse é o ponto que eu acho que eu estou tentando dizer. Precisa de muito tempo e precisa de ajuda realmente. Eu realmente não acredito que simplesmente entregar uma grande obra na mão de uma pessoa e dizer, leia, e só isso, Eu também né? acho que Eu não acho que vai funcionar. Eu acho que ele vai encaixar, ele vai catalogar aquela obra dentro das pobres divisões mentais que ela tem e vai dizer presta, não presta. É por isso que eu já ouvi coisas assim de estudantes assim, de ensino médio. Ah, Shakespeare os caras falam de Shakespeare com maior desrespeito, né? Zombando, assim, dando risada. quando o É, Brasil existia, há algumas décadas atrás, as pessoas liam os livros, ouviam um filme, elas abriam o jornal e tinham Álvaro Lins, um Carpon, um Nelson Rodrigues, um Corção, explicando o livro, explicando o filme para elas. Então, aí depois o Brasil sumiu, essas pessoas sumiram juntos, e você não tem mais quem explique, quem ajude a perceber detalhes. O professor Olavo que eu mais gosto é o professor Olavo que explicava obras de literatura, de com ficção. certeza. Símbolos e mitos no Silêncio dos Inocentes. Cara, aquele livro é genial, genialíssimo, um negócio assim absurdo. E o tanto de coisas que o professor Olavo tira do filme é um negócio impressionante também. E isso ele consegue fazer porque ele já consumiu muitas obras. Então, só consegue apreciar com mais profundidade uma obra de arte quem tem mais referências. Porque, no fim das contas, cada obra de arte é uma articulação de imagens que ela pegou em outros lugares, em outras obras ou na própria realidade. E aí, quanto mais a pessoa está atenta a todo esse material, é como se minha esposa ela é gastrônoma. Então, ela come uma coisa e ela consegue descrever todos os temperos que estão ali dentro. Isso aqui tem tomilho, tem alecrim, tem tal coisa.
É um negócio impressionante. E se você perguntar para o cozinheiro, realmente vai ter tudo aquilo. O crítico de arte é a mesma coisa. Ele consegue descrever para a pessoa todos os temperos que estão ali dentro. E vai ajudar a você entender melhor a obra. Uhum. Perfeito. É. Aqui o meu marido lê muito aquelas crônicas antigas do Nelson Rodrigues, né? E eu falo, gente, havia gente assim escrevendo nos jornais sobre futebol. Mas o trabalho é difícil. Na gente mesmo é difícil. Eu vejo que às vezes eu tô lendo uma obra e é isso que você falou, né? Você conhece melhor a Emma Bovary do que você conhece a sua esposa, né? Isso acontece com todos nós, né? E a grande ajuda que a literatura nos dá sim, ela nos permite essas aberturas. Na hora que você está lendo, naquele momento ali, alguma coisa se abre e você compreende melhor alguém, né? Eu sou uma pessoa que, por natureza, por constituição, eu preciso disso o tempo todo, senão eu fico muito burra e deprimida, entendeu? Se eu parar de ler literatura, ferrou, Eu entendeu? também. Eu fico mal, mal de verdade, assim. E aí, quando eu tô lendo, aí você percebe que você tá entendendo um pouquinho mais. Você tá entendendo um pouquinho mais. Não é muita coisa também, não. Eu não sou... Mas é um pouquinho mais, porque existiu uma mente ali melhor que a minha, que conseguiu ver coisas além e conseguiu escrever aquilo, né? Que é o mais difícil, né? Porque às vezes até a pessoa consegue ver, mas não tem o talento literário para transformar aquilo em símbolos e tudo. O lance da literatura de qualquer escritor, do bom escritor, é você ler e falar, nossa, eu sempre soube que era assim, só que eu nunca conseguia dizer. Esse que é o lance, né? Por que que o professor Olavo foi tão... Você não tinha como fugir do Olavo de Carvalho. Porque quando você lia, ele dizia o seu pensamento com mais clareza do que você era capaz de pensar. Sim. Esse que é o talento de um escritor. E se você foge de um dos grandes romancistas do seu país, por exemplo, você não vai ter a capacidade de descrever a experiência concreta que você vive. Você vai descrever muito porcamente. Exato. Exato. É por isso também que eu não recomendo ler livros de emoções para crianças, por exemplo, esses livros que estão saindo aí, que dão os nomes das emoções e tudo. Porque eu acho que isso vicia a criança num automatismo de nomear sem ter a experiência. Sim. Uhum. E isso cria gente impertinente. É aquela história do Otelo é burro. É, Então, eu acho que certas realidades são tão complexas que, às vezes, para abafar aquela complexidade, para acalmar o coração, a gente quer encontrar um nome logo para colar naquele negócio e achar que está entendendo a situação, quando, na verdade, às vezes você está criando um monstrengo apenas, né? Que não vai te ajudar na realidade, porque não está fincado na realidade, né? Então você se ilude ali por um tempo achando que está entendendo alguma coisa e eu acho que isso pode ser alimentado na criança com esse tipo de leitura, né? Eu não vejo necessidade nenhuma. eu Gente, os concordo pais querem totalmente. acalmar os filhos. Criança é um negócio meio descontrolado mesmo, entendeu? Não, eu acho um absurdo. É o momento de desabafo do Melk. Os adultos querem estabilidade na criança. Isso é um problema de imaginação também. Cara, como é que você quer estabilidade num ser humano que não tem estabilidade em nada, né? O tempo todo ele está mudando. Não tem Uhum. estabilidade no sono, não tem estabilidade na alimentação. Você cria alguns mecanismos que forçam uma estabilidade artificial, mas que hora ou outra isso vai ser frustrado pela própria instabilidade da criança, né? Tem hora que ela Sim, vai dormir bem, tem hora que ela vai dormir mal, tem horas que ela vai... Porque é um ser humano naquela metamorfose ambulante mesmo. sim. E por uma Criança, incapacidade. Criança é isso, é criança enche tudo o saco. chato. É insuportável por causa disso, porque não tem estabilidade nenhuma, né? Não tem nem estabilidade nem maturidade. Todas as pessoas imaturas são chatas. Então, por definição, criança é chata. O... E
Aí cria uma ansiedade de encontrar encaixe para tudo, porque no fim das contas, essa ideia de encaixar tudo é fruto de ansiedade. Você quer correr contra o tempo e mostrar coisas que ainda não está na fase de mostrar. Uhum. É muito mais proveitoso você pendurar a meia na janela no 24 de dezembro do que explicar tudo para criança. Uhum. Perfeito. Eu tava lendo esses dias, relendo o conto de Natal, né? Uma canção de Natal, uma cantiga de Natal, aquele conto do Dickens, né? E aí tem uma cena lá que quando o Scrooge vê o Natal, o espírito do Natal presente, é o do presente? Em que ele vai para casa daquela mulher que era a prometida dele, né? Com que ele não se casou. E aí ele consegue ver como ficou. Não, é do Natal passado. E aí ele consegue ver a mulher na sala rodeada de filhos, né? E aí ele descreve ali a cena das crianças fazendo algazarra, né? Muita bagunça. E as crianças sobem na irmã mais velha e atrapalham o bordado que ela tá fazendo e fazem aquela bagunça, aquela zona e tudo. E eu falo, cara, olha, não é por nada, não, criança é assim. Criança é assim, aquela cena de criancinhas comportadinhas em volta da mesa, né? Eu não sei se na sua casa for assim, mas na minha. Só existe no Instagram. E eu olho para as crianças assim, aqui eu tenho três, né? E elas fazem tanto barulho, Melk, mas tanto barulho, que eu falo, se eu morasse em apartamento, eu teria que me mudar todo mês, porque ia ter reunião de condomínio todo mês Nós para também. me expulsar. Nós também. Mas, você sabe, eu dou graças a Deus. Eu falo, se essa casa fosse silenciosa, eu acho que haveria algum problema, né? E ao mesmo tempo, assim, a briga de irmão, daqui a pouco um tá defendendo o outro, né? Eles estão brigando, passa 10 segundos, um tá defendendo o outro. E se eu vou pra, né, dar uma chinelada no. Não bate no meu irmão! E a Então, mesma coisa. é assim, cara. Não, é claro, não estou defendendo a loucura, né? Não estou defendendo vamos dizer, a violência, né? As crianças e tudo. Não é isso que eu estou dizendo, você sabe que não é isso que eu estou dizendo. Mas parar de esperar esse comportamento que não é de criança, né? Não tem como. E as crianças vão crescer. Uhum. Uma vez eu estava assistindo a aula de um professor americano chamado... Oh, meu Deus, não fugiu o nome dele agora. Adam Andrews, não, é outro professor. Enfim, daqui a pouco eu lembro. E ele tem 7 filhos, né? E aí ele foi descrever como ele imaginava que seria o jantar na casa dele antes dele se casar e ter filhos, né? Então ele imaginava que ele estaria lá no seu escritório trabalhando, né? Redigindo seus importantes documentos. E aí algum filho ia bater na porta, papai, né? Estamos esperando o senhor na mesa. Aí ele se dirigiria à mesa, e estariam todos os filhos em volta, né? Comportadinhos, bem vestidos, né? Aí ele ia jantar, e eles iam conversar sobre aqueles assuntos elevados. Ele como é na realidade. Ele tá tentando trabalhar com aquela gritaria de menino lá fora, aí de repente ele sai para jantar, aí os meninos, um não quer parar sentado, o outro tá tentando comer e o irmãozinho mais novo tá tentando pegar a comida do prato dele, aí de repente um derruba um copo de suco na mesa. Essa é a graça de ter criança. E ele Essa é a fala, maravilha. só que eu tenho uma ótima notícia, elas crescem. Sim. Até, ó, você vê como o brasileiro tem um problema de imaginação, que eu acho gravíssimo. Você pega, por exemplo, se eu contar para alguém que não segue o Dr. Ítalo, né, um exemplo, e a Sâmia, e eu falar, eles têm 7 filhos. A pessoa imagina, ela não imagina, tá me escutando? Epa, ficou Ela mudo. não imagina que 7 filhos, então eles têm filhos grandes, filhos intermediários e filhos pequenos. Ela imagina uma porção de crianças iguais. Quando você fala que um casal tem 7 filhos, ela fica desesperada, porque ela imagina como se fosse 7 bebês ou 7 toddlers, alguma coisa Sim, assim. sim. Cara, é um gravíssimo problema de imaginação. Você não É, consegue pensar, que bom ter 7 filhos, que pelo menos já tem os 3 grandes que ajudam. Melhor do que ter só 3, que ainda são 3 pequenos. A pessoa não consegue imaginar isso. é, é, é isso mesmo. Então,
em resumo, né? A, se nós que somos adultos já vivemos tanta coisa, se a gente toma decisões erradas e faz besteira, porque a gente não consegue imaginar as situações, a gente não tem os elementos na nossa imaginação para agir bem na realidade, né? Quanto mais a criança. Né? Então, o melhor que a gente pode fazer pelas crianças é realmente dar muitas histórias, contar muitas histórias, permitir que ela imagine todo tipo de situação e vivencie aquilo ali, para que ela tenha referências, né? E ela fuja ao esquematismo, que eu acho que é uma das piores coisas que podem acontecer, né, na vida de uma pessoa, ela ter aquela compreensão muito esquematizada da realidade, né? Ela olhar para uma situação complexa e já depurá-la de todos os elementos que contam para a compreensão do que está acontecendo e vir com uma solução fácil, né? Sim. Uma matar resposta. o mistério da vida. É. Tudo isso é matar o mistério da vida. Se eu for resumir aqui, né? Eu vou falar como que a gente faz com as crianças, com o Papai Noel e o Natal aqui em casa, que foi sua primeira pergunta e eu vou responder agora no final. Uhum. Então, aqui todo mundo coloca sua meiazinha na lareira. Nós moramos no sul, então tem lareira, que faz um frio desgraçado. Coloca a meiazinha na lareira. O Benjamin escreve a cartinha e alguém comentou assim: nem todo mundo tem condições de dar o que o filho pede. Eu acho que a gente nunca deu o que o Benjamin pedia. Eles nem lembram. É só uma. E ele compreende totalmente. Né? Mesmo o presente na cabeça dele vem. Quer dizer, eu não sei como ele imagina hoje, que ele já tá maior, mas até o ano passado ele tinha um presente que era o presente que estava lá na árvore, que teoricamente veio do Papai Noel. E todos eles abrem e festejam e ficam felizes. E eles acordam e está tudo lá. Mas eles sabem intercalar esse mundo imaginário e a própria realidade. Imagina, Benjamin, ele acredita no Papai Noel, mas ao mesmo tempo ele sabe que quem deu o presente fomos eu e a mãe. Exatamente. Então, a gente vive toda essa tradição e é tudo muito gostoso e é muito bonito e tem uma vida por trás da experiência que une toda a família e todo mundo participa daquilo e todo mundo brinca com os mesmos elementos e pensa dentro do mesmo mundo. E eu acho que vai ser muito bom para todos eles crescerem sabendo que a gente viveu essa experiência. Uhum. E eles foram forjados dentro dessa experiência de imaginar, como, por exemplo, o livro do Tolkien, né? Cartas do Papai Noel. Cara, aquele livro é maravilhoso, recomendo que todo mundo leia. Nenhum dos filhos ficou frustrado por ter vivido aquela experiência. Eles cresciam e achavam meio ridículo os irmãos pequenos ainda fazendo aquilo, mas era ridículo porque eles já estavam mais grandinhos, aquele adolescente que fica naquela fase mais chatinha, justamente porque ele está entrando num mundo mais esquematizado e mais lógico. Mas o plano aqui, a forma como a gente segue, a forma como a gente faz é essa. Eu acho que se vocês fizerem essa experiência nesse Natal, todo mundo colhe bons frutos. O que parece. A gente não tem lareira aqui, mas é mais ou menos assim. Eu hoje estava aqui trabalhando, eu fiz a cartinha, né? Do Papai Noel, das crianças. Então, eu estava aqui trabalhando, aí a Esther chegou e disse assim: Mamãe, eu quero pedir para o Papai Noel aquela casinha da coelhinha, aquela casinha que tem aquele monte de móveis e tal, aquela casinha cara. Ela falou assim: aquela casinha cara. Aí eu falei, só que eu não sei se o Papai Noel vai ter dinheiro para te dar essa casinha, não. Aí ela disse: então ele vai ter que. Aí eu falei: como é que o Papai Noel vai te dar isso? Aí ela falou: ele vai ter que. Aí ela olhou pro limoeiro que a gente tem aqui no fundo. Ele vai ter que vender limões. E é claro que ela não vai ganhar essa casinha. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, pois é. O Benjamin pede as coisas mais esdrúxulas do mundo. Eu acho que ano passado ele pediu um Tiranossauro Rex. Tá, beleza, vai ter um Tiranossauro Rex na árvore quando você acordar, com certeza.
O meu de 4 pediu um caminhão com um tiranossauro dentro. Acho que a melhor parte é a gente ouvir os pedidos, né? Bem simples. Ai, Melk, muito. Melk, eu já deu 1 hora aqui, um pouquinho mais de 1 hora de live. Eu tô muito feliz. Acho que eu vou te convidar mais umas 100 vezes Por ao favor. longo do... Porque a gente sempre, cara, é o que eu falo, esse Instagram aqui, por mais que o pessoal fale mal da rede social, etc e tal, mas eu só tenho a agradecer aqui ao Instagram pelas pessoas que eu conheci. A quantidade de pessoas boas que eu conheci aqui, eu não teria a chance de conhecer se não tivesse sido isso aqui, né? Então, acompanhar o seu trabalho é muito bom e espero que Deus continue te abençoando muito aí, você e a sua família. Que vocês Obrigado. tenham um Natal, né, Também. abençoado. Muito obrigada aí por você ter aceitado esse convite. Espero que alguns pais tenham perdido aí um pouco da ansiedade, né? Tenham ficado mais calmos aí com essa questão de Papai Noel e criaturas imaginárias, tá? Sim. A Suzy é sua aluna, ó, ela tá aqui falando, ela é sua Oi, aluna. Suzy. Então, Melk, Marcela, eu que você quer dizer mais agradeço. alguma Agradeço coisa muito, para muito. Eu encerrar? sempre quis falar desse assunto, mas eu acho que aqui era mais apropriado falar desse assunto do que sozinho na página. Então, eu tenho que agradecer pela oportunidade de falar disso, porque é algo que me tira do sério ver as pessoas destruindo o mundo da imaginação na cabeça das crianças, que é o mundo que depois elas vão explorar para entender a realidade. Aquele capítulo da Ortodoxia dos Contos de Fadas, para mim, é uma das coisas mais geniais que o Chesterton já escreveu. E é um sinal de que a gente precisa desse mundo. A gente precisa explorar a imaginação, e quanto mais cedo você explorar, melhor. Então, eu que agradeço e Feliz Natal para todo mundo. E, se possível, coloquem as meiazinhas nas janelas. Muito obrigada, Mel. Gente, muito boa Obrigado. noite. Obrigada por vocês terem ficado aqui até agora, tá? Um Feliz Natal para todo mundo também. Feliz Tchau, tchau. Natal. Tchau.